Temos muitos assuntos hoje, hein? Sempre contando com a sua participação, hashtag correspondente médico. Um desses assuntos é Alzheimer. Você tem dúvidas sobre Alzheimer? Já estou falando agora para antecipar, porque eu sei que costuma chover perguntas aqui. Doutor Fernando Gomes, tudo bem? Tudo bem, assuntos muito interessantes. Vamos falar de coronavírus, mas vamos falar de Alzheimer também. Já antecipei aqui o tema do Alzheimer, que eu sei que tem muita gente que gosta de tirar dúvida. Mas antes dele, a gente começa falando de vacinas. A vacina foi desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. Veja só, um estudo preliminar que está sendo revisado para ser publicado na famosa revista The Lancet, apontou que a vacina de Oxford pode ter a capacidade de reduzir a transmissão do novo coronavírus em até 67%, ou seja, em quase 70%. Os resultados foram calculados a partir da avaliação de mais de 17 mil voluntários, incluindo assintomáticos, aqueles que pegam a doença e não sentem coisa alguma. Vale lembrar o anúncio do Ministério da Saúde sobre a chegada de mais de 10 milhões de doses este ano, justamente dessa vacina que a gente está tratando agora. Doutor, quando a gente fala de vacina, a gente fala sobre a proteção que nós temos ou a capacidade que nós temos em transmitir para outras pessoas. Existe diferença? Existe diferença. No momento inicial, o que a gente observou muito nos estudos, e acaba sendo essa preocupação, quando a gente vê a fase 1, 2 e 3 do desenvolvimento da vacina, em se provar que aquele imunizante ele é capaz de provocar o sistema imunológico e este provocado produzir, então, anticorpos específicos contra o agente infeccioso, contra o coronavírus. Então, o desfecho final, mais observado, é a contração de doença na sua manifestação mais grave, inclusive a evolução para o óbito, porque com isso a gente conseguiria controlar um problema maior que acaba sendo a perda de pessoas por questão da própria doença. Quando a gente abre o horizonte do estudo e verifica também os casos leves, e esse estudo ele foi contemplado se fazendo o PCR, que acaba sendo o padrão ouro de identificação do material genético do vírus, na própria existência, na cavidade oral e na secreção nasofaríngea também, se verificou que o grupo que foi vacinado apresentou PCR, na verdade, muito mais negativo, a ausência do vírus, do que o outro grupo que não foi vacinado. O que isso quer dizer? Que, inclusive, os casos leves e até mesmo os assintomáticos foram controlados com a vacina e, portanto, esse estudo mostra que a vacina pode diminuir a taxa de transmissão do próprio coronavírus. Pois é, isso que é interessante, porque quando a gente conversa sobre vacina aqui com o Dr. Fernando Gomes, a gente sempre pergunta: tomei a vacina, estou imunizado, sigo transmitindo a doença para outras pessoas? Essa é uma dúvida que as pessoas têm, né? Por isso que não pode deixar de ter os cuidados. E por isso a importância desse estudo, quase 70% a redução da transmissão. Sim, então esse estudo ele traz essa resposta para essa pergunta que você já fez, Elisa. Sim, esse estudo mostra que a vacina de Oxford ela foi capaz de reduzir a capacidade do indivíduo de apresentar o coronavírus no seu corpo físico. Provavelmente porque o sistema imunológico fica fortalecido e assim que ele entra em contato, mesmo que ele não venha a causar sintomas, ele é rapidamente eliminado do corpo físico e, portanto, a carga viral fica super baixa a ponto de você não detectar e, portanto, eliminando assim a possibilidade de transmissão. Você tem dúvidas? Quer mandar suas perguntas? Aproveita esse momento, hashtag correspondente médico. A gente vai mostrar aqui uma participação de um telespectador. Vejamos então. Ele pergunta o seguinte: temos o nome dele? Deixa eu ver. Não temos aqui ou temos? Daqui a pouco eu pego. Bom dia, doutor. Sou fumante e tive contato 2 vezes com pessoas infectadas pelo vírus. Fiz o exame PCR e deu negativo. Como explicar isso, doutor Fernando Gomes? Bom, vamos lá. A primeira coisa é que assim, o PCR para dar positivo ele tem que ser colhido no momento inicial em que a pessoa começa a apresentar a doença pelo coronavírus. Então, os primeiros 4 dias acaba sendo o momento de ouro. Então, se colheu antes disso ou colheu depois disso, talvez não esteja presente. Agora, olha só, várias informações importantes. Sou fumante. Por que ele colocou isso? Porque ele já sabe que a pessoa que é fumante acaba fragilizando o seu aparelho respiratório, podendo, então, na verdade, representar um ponto de fragilidade para uma infecção viral ou algum outro tipo de infecção. Mas o coração da pergunta está aqui, né? Ele teve contato 2 vezes com pessoas que nitidamente estavam infectadas pelo vírus e ele queria saber por que ele não pegou. Explicar? Como explicar? Bom, então a gente sabe que existe uma coisa chamada sistema imunológico de cada pessoa e talvez o sistema imunológico dele estivesse muito bem funcionante naquela ocasião e isso garantiu uma boa resposta, ele não pegou coronavírus, ou até mesmo as pessoas que estavam com coronavírus estavam com uma carga viral
pequena e baixa que não foram capazes de transmitir, ou então, melhor ainda, Elisa, eles tomaram as medidas de distanciamento, máscara, higiene, e isso foi suficiente para, mesmo tendo contato no mesmo ambiente que a pessoa que tinha coronavírus, ele não ter contraído a doença. Então, por isso que a gente chama atenção para todo esse propósito de autocuidado que a gente precisa ter e cuidado com as outras pessoas. Porque o coronavírus em si, o vírus em si, ele é um vírus bobo, é um vírus fácil de ser eliminado, através de higiene, através de movimentos que a gente sabe que qualquer pessoa pode fazer, de evitar o contato, evitar o contágio, evitar a proximidade. Não é um vírus que é super transmissível, nesse sentido. Então, a gente tem força, sim, além do nosso próprio sistema imunológico, de muitas vezes ter contato com alguém que tem o coronavírus e, mesmo assim, não contrair a doença. Ainda indo nessa pegada do sistema imunológico, algumas pessoas parecem que ficam mais gripadas que as outras. Por exemplo, que costumam ter mais alergias que as outras. A gente pode usar essa linha de raciocínio também aplicada ao coronavírus, doutor? Sim, uma vez que a gente está falando de uma infecção, independente de ser coronavírus ou qualquer outra doença, se a pessoa tem um sistema imunológico naturalmente mais forte, ou seja, ou geneticamente a pessoa já traz isso, e que bom para ela, ou porque através de hábitos saudáveis ela mantém esse sistema imunológico funcionando muito bem, ela sai na vantagem e acaba se protegendo cada vez mais. Ótimo, se era sua dúvida, já tens a resposta aí. Agora a gente tem uma nova pergunta aqui para o doutor, pergunta que chega do Evandro, que é de Magé, no Rio de Janeiro, hashtag correspondente médico. Andam espalhando por aí que após tomar a vacina da Covid-19, tem de ficar 14 dias de máscara, porque o vírus que recebemos na vacina pode contaminar outras pessoas pela respiração. Verdade ou boato, doutor? Bom, primeira maravilhosa coisa, pergunta. É maravilhosa. Não, verdade que tem que ficar de máscara. Boato que são só 14 dias, a gente tem que ficar de máscara sempre, mas não é por questão do vírus atenuado que tem na vacina. O vírus atenuado que tem na vacina, no caso da Coronavac, ele não é capaz de provocar doença. Ele simplesmente é capaz de estimular o sistema imunológico. Não quer dizer que a pessoa está infectada quando toma a vacina, é isso? Exato, e não significa que ela vai ter o PCR positivo na cavidade oral ou na nasal e isso vai passar para outra pessoa. Não é assim que funciona, isso precisa ficar muito claro. É como se você colocasse ali um vírus fantasiado sem poder nenhum de ataque, poder nenhum de provocar a doença. Então, qual que é a recomendação? A pessoa continua utilizando a máscara, mantendo as medidas de distanciamento social e de higiene, porque mesmo que ela tenha o sistema imunológico dela fortalecido e que ela não venha a contrair a doença, existe a possibilidade, a gente viu naquele estudo anterior, né? Existe a possibilidade da pessoa ter contato com o coronavírus e durante um determinado período transmitir para outra pessoa. É lógico que a viremia e a carga viral é mais baixa, a possibilidade disso acontecer é menor, mas em se tratando de uma pandemia, a gente tem que se cuidar pessoalmente e também cuidar das outras pessoas. Então, isso faz parte de um processo muito maior do que simplesmente a proteção individual. Então, assim, aquela informação... Boato. Boato, então. Que bom que o Evandro mandou pra gente e a gente esclareceu aqui para o Brasil inteiro. Tem pergunta? Mandem, hashtag correspondente médico. Agora a gente traz um destaque do site da CNN. Eu estava esperando por esse momento para poder ouvir aqui o doutor Fernando Gomes. Uma pesquisa desenvolvida por uma universidade chinesa sugere que o ácido tânico, que está muito presente nos vinhos, pode ou poderia reduzir a infecção pela Covid-19. Doutor, para tudo, como assim? De que maneira o vinho teria alguma relação com Covid-19? Então, vamos contextualizar isso, porque isso aqui não significa que você vai tomar vinho e você vai estar protegido do coronavírus. Primeira resposta dada, então. Nada a ver. O que acontece é o seguinte, a maioria, se não todos os medicamentos que são organizados e produzidos pela indústria farmacêutica e são, enfim, pesquisados, eles vêm da natureza. Existem elementos em plantas, em ervas e, portanto, existem substâncias que estão presentes em alguns alimentos, em algumas plantas, que têm capacidades anti-inflamatórias. Sabe aquela coisa de aquele chá específico que melhora a cólica menstrual? Que a vovó sempre pede pra gente tomar. Então, quando a gente fala do tanino, que é o ácido tânico, está presente sim na uva, ele está presente também em outras frutas, como, por exemplo, no caqui. Você gosta de caqui? O caqui, gente, quantos anos que eu não como, doutor? Mas na romã, muitas pessoas fazem chá de romã para tratar essa questão da cólica menstrual, ou então por questão de melhorar o processo inflamatório, ou melhorar a voz. E a gente sabe que ali também tem o ácido tânico.
Então viria a pergunta, então devo comer romã? Isso pode ajudar? Talvez. O que os testes de bancada mostraram é que essa substância foi capaz de bloquear algumas enzimas e proteínas que são importantes para o vírus poder entrar dentro da célula e provocar doença. Então aqui a gente tem uma linha de pesquisa. Não significa ainda que se você consumir o vinho, a uva, o caqui ou a romã, você não vai ter coronavírus. Mas tem aqui uma linha de pensamento já mostrando que, olha, existe um racional teórico e essa substância, sim, impactou positivamente em combater a infecção pelo coronavírus. Reportagem interessantíssima, então, no site cnnbrasil.com.br, que esclarece que existe aqui uma ideia que dentro do vinho, por toda essa substância do ácido, que pode causar algum efeito, mas não exatamente que se você tomar o vinho é a mesma coisa que tomar remédio, né? A minha sugestão, aqui no caso é tomar romã. Por que não? Tomar romã, pois uma coisa tão natural. Se tem também na romã ou no caqui, como o senhor falou, né? Agora a gente vai falar de uma história que vai inspirar muita gente. É o momento de falar do Alzheimer. É sobre uma revelação do cantor Tony Bennett, cantor famosérrimo, um ícone da música norte-americana. Ele anunciou que luta contra o mal de Alzheimer desde 2016. O cantor, que está com 94 anos, revelou que a doença está avançando e cada dia mais são raros os momentos de clareza. A parte maravilhosa nessa história, porque evidentemente nos causa ali um sentimento até de uma tristeza de ouvir, né, que um ser humano como esse já está percebendo que os momentos de clareza estão diminuindo. A parte maravilhosa é que Tony segue ativo na carreira. Para ele, gravar novas canções é como uma terapia. O astro, inclusive, está se preparando para lançar um novo álbum com a Lady Gaga e ele conta que quase que se ilumina quando está gravando e que ensaia pelo menos 3 horas por semana. Doutor, nós já pusemos aqui no quadro casos de Alzheimer e música, que a música trabalha com alguma questão cerebral. Então, eu quero lhe perguntar novamente, como explicar isso? O que acontece é o seguinte, Elisa, qualquer estímulo sonoro, ele é interpretado e transformado nessa onda mecânica que chega até o tímpano, até o ouvido, em um impulso elétrico que entra para dentro do tronco cerebral e chega numa região que a gente chama de lobo temporal, que é essa região lateral, onde existe a interpretação da audição e onde, na verdade, tudo acaba tomando um determinado contexto. A gente tem um lobo temporal do lado direito e a gente tem um lobo temporal do lado esquerdo, que dá para a gente essa capacidade de escutar. O que a gente sabe é que a música mexe com o cérebro como um todo. Então, inclusive, estruturas cerebrais profundas relacionadas, por exemplo, com o sistema límbico, que eu estou falando aqui da parte emocional, então aqui a gente fala do giro do cíngulo e outras estruturas, acabam sendo impactadas também pela música. E existe uma conexão entre os dois hemisférios cerebrais, que a gente chama de corpo caloso, e essas informações elas trafegam de um lado para o outro. Então acaba sendo uma memória extremamente forte. E a gente já sabe que é a última a ser perdida numa pessoa que tem uma doença degenerativa, como, por exemplo, o Alzheimer. O Alzheimer é uma doença que vem destruindo neurônios, principalmente na região dos lobos temporais. Nessa região mesmo que a gente falou que existe a audição, na parte do meio, onde existe uma estrutura chamada hipocampo. E apesar disso, como a música impacta diversas outras áreas, essa estrutura, então, e essa função acaba sendo preservada. Então, quando, por exemplo, ele vai gravar uma música, ele evoca memórias que têm um fundo emocional, que têm uma relevância específica para os seus sentimentos, e ele consegue, então, ter aquela experiência anterior, mesmo que a doença esteja progredindo. Doutor, pergunta que chegou aqui, ó, Garcia Júnior, quais os sintomas iniciais ou sinais de alerta e como detectar o Alzheimer logo no comecinho? Então, o que a gente sabe é o seguinte, com o decorrer do tempo, com o avançar da idade, a gente sabe que o Alzheimer é uma doença que aparece principalmente na terceira idade, né? Então, aí já fica a dica, né? É muito pouco provável que uma pessoa de 30 anos tenha Alzheimer. Ela pode ter qualquer outro problema, mas não Alzheimer. Então, assim, a questão da idade lá para frente. Alteração de memória, principalmente memória relacionada a fatos que a pessoa já viveu, também pode existir alteração da memória de curto prazo, a questão da orientação espacial. Mas o mais interessante é que a pessoa com Alzheimer nem sempre ela tem noção que ela está passando pelo problema, porque existe uma coisa chamada nosognosia, ela não tem noção do que está acontecendo. Então o Alzheimer é uma doença muito curiosa, porque lenta e progressivamente a pessoa vai perdendo habilidades que já teve, as pessoas que estão à sua volta percebem a mudança e muitas vezes a pessoa vai tendo então essa perda cognitiva, que se não for diagnosticada, tratada, estimulada e principalmente cuidada com carinho, pode ser extremamente mais difícil de lidar com os últimos anos da pessoa de vida aqui na Terra.
Temos mais um tema aqui ainda para nossa conversa, doutor. Hoje a gente está cheio de temas, hein? Que é uma história surpreendente que chegou dos Estados Unidos. Você vai ver aqui a Julia Koch. Ela é uma professora e conseguiu salvar a vida da avó de um aluno que ela dá aula na primeira série. Olha como foi a história. Ela estava no meio de uma aula online quando precisou ajudar uma das crianças a manusear o tablet. A Júlia chamou a avó dessa menina para ajudar no problema. Vem cá ajudar o seu neto, eu vou ensinando junto. Nesse momento, ela conseguiu identificar pelo telefone sintomas de um AVC na avó dessa criança. A professora entrou em contato com o sistema de saúde da cidade e pediu socorro. Resultado, a avó foi atendida a tempo e está bem. Que atitude, hein, doutor? E que coisa do destino de fazer a professora pedir para a criança chamar a avó. Como que ela conseguiu identificar exatamente que alguém do outro lado do telefone estava tendo um AVC? O nome disso é presença de espírito, ou então o que a gente chama de olho clínico, né? Ela percebeu rapidamente que existiam sinais que havia alguma coisa errada acontecendo com a comunicação. Então, o que a gente sabe, Elisa, é que um AVC, ele representa um acidente vascular encefálico, um entupimento de um vaso, a ruptura de um vaso, não chega sangue com os nutrientes para os neurônios e que deixam de funcionar. E se você fizer um tratamento rápido, identificação precoce, você tem chance de reverter aquela lesão. Então, olha só, de uma forma bem simples, se você olha para uma pessoa e você percebe que a mímica facial dela está alterada e está assimétrica, isso pode ser um sinal que a pessoa esteja passando por um AVC. E você pode pedir simplesmente para a pessoa sorrir. É uma forma bem rápida e prática de você, na cara, já perceber se isso está tudo ok. A outra forma é você pedir para a pessoa te dar um abraço, levantar as mãos e caminhar até você. Com isso, você já testou a força motora dos membros superiores e inferiores e se houver uma diferença também de simetria e até mesmo de força, isso pode significar um acidente vascular cerebral. E a outra parte, que foi essa que foi detectada através desse caso que a gente falou, é a observação da fala. Você pode pedir para a pessoa comentar alguma coisa, cantar uma música ou simplesmente você escutar a pessoa falando que foi o que aconteceu. Encerramos aqui o nosso correspondente médico com vários assuntos interessantes. Aprendemos mais uma vez. Obrigada a você, viu, que mandou aí tanta mensagem a respeito de todos os assuntos que tivemos aqui. E ao doutor Fernando Gomes por mais um dia. Obrigada, doutor. Obrigado a você, Elisa, e até breve, pessoal. Este foi mais um Correspondente Médico.